Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem com você que está chegando aqui agora em mais um episódio do Mais Que Autismo. Então, quero já convidar você para se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo aí e compartilhar ele com outras pessoas. Hoje a gente vai conversar sobre autismo em meninas e mulheres e todos os desdobramentos que acontecem aí no autismo feminino. Então, para falar sobre esse assunto, eu chamei hoje a psicóloga Lara Frazon e então, Lara, quero primeiro começar agradecendo, assim, por você ter aceitado vir aqui conversar com a gente. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui com vocês, uma honra e espero poder contribuir com o pessoal que está assistindo. Então, Lara, a gente estava conversando ali antes, né, então, das nossas condições e tudo mais. Já quero começar perguntando para você, lá na sua descrição no Instagram, tá? Que você é uma mulher autista, com TDAH e altas habilidades. Então, se você puder começar já falando pra gente como que veio esses diagnósticos todos na sua vida aí. Sim. Bom, eu entrei na psicologia por conta do autismo, então tive um primo que teve esse diagnóstico e desde o primeiro ano da faculdade eu fui trabalhando na área com autismo. O que aconteceu foi que depois de formada, já estava trabalhando há bastante tempo, eu comecei a ter alguns enfrentamentos, assim, algumas rigidezes ali com os superiores em relação às aplicações das programações e a equipe começou a falar, Lara, vai fazer a tua avaliação, porque só você tá entendendo isso desse jeito e a gente acha que tem alguma coisa aí. E daí eu fui primeiro na psiquiatra, depois fui na avaliação neuropsicológica e concluímos ali que eu estava dentro do espectro também. E as altas habilidades, eu acho que foi o que eu fiquei mais surpresa, porque altas habilidades nunca acha, né? Que é inteligente o suficiente. Uhum. Mas o autismo foi muito libertador, assim, para mim entender todo o meu histórico. E aí você fala, né, até pra gente deixar claro pro público que tá chegando aqui agora, você recebeu um diagnóstico já na vida adulta. Sim. Mas para a pessoa também entender, aí quando você foi fazer essa avaliação, provavelmente você começou a trazer coisas da sua vida desde lá da sua infância, né? Sim, com certeza. Até para a pessoa entender assim, que não é só na vida adulta que você encontrou um obstáculo ali e aí não quis, tipo, né? Então é autismo. Não, você já tinha essas questões há muito tempo. Sim, eu sempre fui uma criança diferente, estranha, assim. Eu não tinha muitos amigos. Meu início na escola foi super difícil. Eu era muito apegada à minha mãe, então ela conta, assim, que, tipo, quando a gente viajava pra casa da família, ou eu só ficava no colo dela ou do meu pai. Então, eu nunca deixei ninguém me pegar no colo. As pessoas vinham me dar beijo, eu limpava a cara, assim, na frente das pessoas. A mãe ficava louca. E eu passava horas do dia, assim, tipo, minha casa sempre foi sobrado. Eu ficava embaixo da escada, virada pra parede, assim, conversando com a parede e colando adesivos e brincando com as bonecas o dia inteiro, assim. Então, a minha mãe falava, ela é muito tranquila, não dá trabalho nenhum. Exceto quando eu chorava sem motivo. Daí, ela também conta bastante isso, que eu começava a chorar do nada, sem motivo, e ela não sabia o que fazer. Daí, né, 26 anos atrás, qual era a metodologia? Bater. Ela falava, tá chorando sem motivo, agora você vai ter motivo. E daí ela me batia e não adiantava nada, do mesmo jeito. Sim, até eu falo, né, que provavelmente muitos autistas de hoje, se a gente não tivesse o esclarecimento que a gente tem hoje, nos tempos atrás, teria passado realmente por essas questões, né? Ia apanhar muito, na verdade, porque a gente tem um entendimento de autismo como a gente vem vendo de poucos anos pra cá, assim, né? Mais esclarecedor, na verdade. Sim, muito pouco. E aí, Lara, assim, uma questão, né? Por que, se você for ver em um modo geral, o diagnóstico das mulheres, das meninas, ele costuma vir mais tarde? Sim. Por quê? Temos aí várias questões que podem interferir. Eu acho que o que o pessoal mais conhece e que é mais discutido é a questão dos critérios diagnósticos, né? Então, toda a parte de estudos e critérios foram baseados nos comportamentos masculinos e hoje a gente já tem essa compreensão
de que o espectro na mulher ele vai trazer sintomas diferentes, porém, as escalas de rastreio, o próprio DSM, ele tá baseado nos comportamentos mais característicos dos meninos, isso vai trazer um atraso na identificação pra gente. A gente tem algumas outras teorias que explicam também, inclusive eu estava estudando isso na semana passada, num congresso, e um dos que mais fez sentido para mim é de que é como se a gente tivesse genes, quando a gente recebe isso do pai e da mãe, e a gente tivesse 2 tipos de copo. O copo dos meninos, ele enche mais rápido, ele transborda mais rápido, então esses sintomas, eles são mais visíveis. Enquanto que o copo das meninas, ele cabe mais, né, sintomas. Então esses sintomas, eles estão ali, só que como esse copo, ele é maior, é como se ele não externalizasse isso tanto para as pessoas, né? De uma forma muito genérica, a explicação seria algo nesse sentido. E eu acho que isso faz muito sentido. Porque a gente tem mais essa tolerância, essa questão do masking, né? Que camufla muito os nossos sintomas. E, para mim, dessa forma visual, ficou muito, muito claro esse entendimento. Eu acho que, para as pessoas, acaba facilitando, né, esse exemplo. Isso que você falou, as 2 questões que você trouxe, assim. Eu vi uma vez uma palestra e era uma senhora já de uns 65 anos, e ela recebeu o diagnóstico depois dos 50. E aí ela fala justamente disso, que praticamente quase tudo que a gente tem na medicina, já pensando em questões de tratamento, não só para o autismo, mas para as doenças de uma forma geral, elas foram testadas lá atrás em homens. E não para o organismo feminino mesmo, né? Sim. Então, você já tem ali uma... É como se o homem já fosse mais estudado, porque a mulher, a gente tomou um lugar de protagonismo muito depois que os homens, né? Então, tudo era feito pensado no homem. Então, pode realmente explicar por que a gente tem... Ainda o índice é muito maior, né? Tipo, de mais meninos do que meninas, mas pode ser que também esse número não seja tão... Sim. Né? Essa diferença não seja tão grande se a gente for ver se a gente for estudar o autismo diretamente nas mulheres, né? Sim. Não só para os meninos, assim. E tem uma questão também do próprio hormônio, né? Que acaba sendo, o hormônio feminino acaba sendo o protetor nesse sentido para as mulheres. Então, tem muitas coisas aí que a gente precisa descobrir ainda. Que vai estudar. O organismo, tipo, de um e de outro é muito diferente mesmo, né? Sim. Então, provavelmente vão ter manifestações também nesse cérebro, se manifestar de uma forma diferente do menino para uma menina, dentro de uma mesma condição, né? E aí, também quando você fala, né, no nosso copo cabe mais. Também eu acho que entra a gente falar muito de uma questão que eu vejo, que é a questão cultural. Que na nossa questão cultural, você tem um menino que ele tem que, teoricamente, né, os padrões que a gente traz, que o menino ele tem que ser mais agitado, fazer mais bagunça. Então, assim, se ele fica quietinho... Opa, tem alguma coisa de errado com esse menino. Sim. Mas a menina ficar quieta é tipo, nossa, é um modelo que a sociedade imprimiu há muitos anos, né? Sim. Que ótimo, a menina é a quietinha, né? Ela é super valorizada, inclusive, por ser assim, né? Sim. Então, sim, acho que a questão cultural pega muito pra gente. E, inclusive... o meu mestrado, ele tá sendo na área das ciências sociais aplicadas, né? A gente trabalha muito isso, de como essa questão social vai impactando, né? No próprio desenvolvimento ali do autismo, do masking e, enfim, de todas as dificuldades que a gente vai tendo a partir disso. Então, os estereótipos aí, até pra questão do hiperfoco, né? Impacta bastante. Sim. Uma vez eu entrevistei a Benaya, e até eu tenho um vídeo dela aqui no canal, e ela fala justamente de como os hiperfocos na menina são diferentes dos meninos, assim. Não que todo, né, mas assim, geralmente o menino já sabe, lá, vai gostar de trem, de dinossauro, de coisas, né? E a menina, ela tende muito a gostar do hiperfoco relacionado às coisas que todas as meninas gostam naquela idade. Então, mais uma questão, assim, ninguém vai dizer, nossa, mas
tá em excesso ou tem algo diferente ali já na questão do hiperfoco, né? Sim. E uma outra questão que eu sempre tive, né? E eu nunca tinha encontrado alguém que me dissesse, não, isso é do autismo, assim. E aí, quando a Benaia veio, eu falei, nossa, eu nem tinha o diagnóstico na época ainda. Mas ela trouxe o hiperfoco em pessoas, que meninas têm muito hiperfocos em pessoas. E eu não sabia, eu ficava pensando que era alguma coisa estranha, muito estranha comigo. Como que eu fico, né? Eu gosto de admirar. Além do negócio de A ser gente um fica fã, obcecada, fica né? obcecado por aquilo. Sim. E aí é muito. Eu falo que pra mim era muito estranho, ainda é. Tipo, hoje eu já sei controlar isso, assim, mas enquanto eu era menina, tipo, adolescente, né? Tanto é que eu falo, né? Eu fui fazer teatro porque eu era. Ai, eu adorava a Suzana Vieira. Só que não era só uma coisa assim de fã, era de querer saber tudo da Suzana Vieira, assim. Era um hiperfoco, eu não sabia que aquilo se chamava hiperfoco na época, né? Porque eu não sabia. Exatamente. E isso acontece muito com a gente. E, inclusive, é uma das questões de risco para os relacionamentos abusivos, que é o que eu estudo, né? Eu, por exemplo, tinha na adolescência, principalmente pré-adolescência e adolescência ali, hiperfoco na... Tipo, eu tinha uma amiga em que eu era hiperfocada. E daí eu sabia, tipo, hora de nascimento dela. Eu escrevia cartas quilométricas, assim. E no relacionamento amoroso também. Então, com o meu primeiro namorado, hoje eu entendo que, tipo, meu Deus, eu era extremamente hiperfocada nele. E isso durou 7 anos. Então, foi super difícil pra eu passar por isso, sabe? Mas eu lembro do auge, assim, que foi quando eu fiz um aniversário, ele falou que ele não queria um aniversário. E, tipo, na minha cabeça, não, tem que ter um aniversário. Eu mandei fazer um bolo com a nossa foto, uma camiseta com a nossa foto, tipo, extremamente surtada. E daí, imagina isso com 14 anos, né? O quanto o grupo social não tirava sarro, zoava. Tanto eu quanto ele, né? De tipo, olha, ela é louca por você. Então, e aí entra uma questão, na questão do hiperfoco de pessoas, eu sempre falo assim, né? Porque é uma situação que realmente não, por vezes não é saudável para você que tem aquele hiperfoco, porque é diferente você colecionar um objeto, né? Sim. É diferente você, até quando é de um fã, né? Beleza, você sabe ali a vida do fã e tudo mais, é mais... Agora, quando é uma pessoa real que tá ali com você no seu dia a dia, eu falo que é uma linha muito tênue, assim, pra você saber como você controla isso, porque você tem que controlar, porque senão você vai fazer mal pra aquela pessoa e muito pra gente também. Sim. Porque vem aquela ansiedade, eu quero saber mais, eu quero estar perto, eu quero saber detalhes que ninguém saberia. É uma obsessão, né? Eu tinha, tipo, um livro, assim, com horário de nascimento desse ex-namorado, peso, tipo, tamanho. Eu escrevi uma carta uma vez que tinha 22 páginas, era um pergaminho, tem uma foto minha com a carta, assim, um negócio, tipo, enrolado, frente e verso. Então, é absurdo, é uma paranoia, assim mesmo, é, tipo, muita obsessão. Então, e isso eu não sabia que... Quando a Benaia falou, eu falei assim, meu Deus, agora... Pra mim foi um respirar aliviado, porque eu já ficava pensando mesmo nisso, de paranoia. E eu lembro de uma outra amiga que eu tinha, assim, que uma vez eu tava em um hiperfoco em uma pessoa específica, e ela disse, e eu nunca tinha me tocado, assim, né? E ela falou, nossa, isso é obsessão já. Né? Porque você tá fazendo tudo pra estar perto e pra saber de tudo, e Sim. pra agradar, e pra não sei o quê. Nossa, então, hoje, tendo consciência... Eu já consigo não ter mais o hiperfoco em pessoas reais, pelo menos. Né? Já é um grande avanço. E a gente tem que trabalhar muito isso com as crianças desde cedo. Então, eu tenho pacientes, e mesmo não meninas, assim, mais comum das meninas, né? Mas eu tenho pacientinhos ali de, tipo, 6, 7 anos, que tá entrando ali no primeiro ano. E eles criam esse foco em um colega da sala, porque traz segurança pra gente, né? Uhum. Só que isso começa a se tornar prejudicial a ponto, por exemplo, de, se o amigo terminou a tarefa, eu tenho que terminar também. Mas eu tenho dificuldade, eu não terminei. Então, isso me dá crise, porque eu tenho que terminar na hora que ele termina. Se ele tá falando com outros amigos, a criança, tipo, fica desesperada, vai e bate na outra pessoa que se aproximou daquele amigo. E a gente começou a trabalhar isso de ampliar o repertório dessas crianças desde ali, né, de 6, 7 anos,
para evitar que isso persista ali na adolescência. Então, é importante a gente estar atento, identificar isso e já começar a intervir desde que eles são pequenininhos, para evitar o sofrimento, por exemplo, que eu vivi e que você também, né, relatou aí. Até porque a gente fala, né, no autismo é uma questão de comportamento. Então, eu tenho que aprender a controlar ou como moldar estes comportamentos para que isso não me traga prejuízos. Exatamente. Porque a gente entrou muito, e eu não sabia, mas depois que eu fiz alguns vídeos de hiperfoco de pessoas, muitas pessoas apareceram e falaram, nossa, eu também, né? Então, assim, realmente é uma questão que eu falo que existe o hiperfoco útil e o inútil, né? Sim. E esse eu já acho que é até um hiperfoco um pouco perigoso, na verdade, Muito. pra pessoa. E até que aí depois a gente vai falar mais da questão de abusos e tudo mais, né? Porque aí você acaba ficando vulnerável. Sim. Porque você não consegue distinguir, né, mais até que ponto aquela pessoa te faz bem ou mal. Exatamente. E aí, vamos tentar trazer, assim, mais sinais pra gente falar do autismo. Vai acabar falando do autismo não só pra mulher, né, mas assim, que a gente mais nota também, que você mais nota em mulheres, assim, meninas. Eu acho que a estereotipia, até tava observando aqui que a gente tá igual gravando, né? De ficar mexendo a cutícula, arrancando esmalte. Essas estereotipias mais sutis, assim, que muitas vezes passam batidos, eu acho, pelo olhar clínico de quem avalia, se não é uma estereotipia tão externalizante. E a mulher, geralmente, ela tá mascarando as estereotipias, né? Eu tô fazendo o meu post de Dia das Mães e tava vendo umas fotos de criança, assim, né? Então, tem, tipo, uma foto minha com 1 mês de idade, assim, e eu tava, tipo, eu andava só com a mão assim, com o dedão no meio, sabe? E daí, tipo, tinha uma foto minha bem bebezinha, daí eu com 2 anos, 3 anos, em todas as fotos eu tô com a mão assim, tipo, fechadinha. E eu fazia a mesma coisa com o pé, então eu tinha... Ainda tenho, às vezes, uma estereotipia de ficar cruzando, tipo, o dedão, assim, sabe? Por cima. E muitas mulheres relatam isso, de ter estereotipias meio que escondidas, que as pessoas não percebem. Eu acho que essa questão dos hiperfocos, como a gente falou, serem mais de temas comuns da idade, é algo que a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso também, porque passa muito batido. A questão do contato visual, eu vejo que é muito específico, assim, porque a gente se obriga a manter o contato, só que ele não sai natural, né? Uhum. Então, eu vejo muito nas minhas pacientes isso, de, tipo, elas tendem a manter esse olhar, e daí elas desviam, tipo, meio que já voltam, são coisas ali bem sutis. A seletividade alimentar, eu acho que é algo bem importante pra gente ter em consideração. Não sei se você tem também. Tenho. Nossa, a maioria das meninas. E é engraçado que aí quando você vai retomando a sua vida lá na infância, pra você entender direitinho, você vai buscando, né? Porque, como a gente falou, vai fazer avaliação, não é só do momento atual da sua vida, de antes. E aí eu tinha muita seletividade alimentar, então eu passei anos da minha vida que eu só comia ovo frito e pão, só. E não interessava onde eu fosse. Então, todas as casas de tios, tinhas, eles já sabiam. Só vai comer ovo frito e pão. Né? Sim. Aí nunca consegui comer cebola, texturas meio, tipo, nossa, esqueci o nome do... Coisas mais molinhas, Pastosas, assim? Não, coisas de champignon, sabe? Tipo, Ai, coisas sim, assim. que eu odeio. Coisas assim, ou cheiros muito fortes, já, tipo, carne seca, essas coisas, tipo... Pra mim, eu não consigo nem chegar perto. Então, eu tenho muita... Eu vou pensando, assim, eu vejo que eu tenho muita restrição justamente por coisas que vão em muitas comidas. Por exemplo, temperos, né? Uhum. Então, Eu eu acabo também. sendo chata... Não vou usar essa palavra, né? Mas, assim, acabo sendo mais... Rígida. Seletiva mesmo, né? Então, eu não consigo comer. Sim. E não é uma coisa assim, não, esconde ali que ela consegue. Não consigo. A gente encontra, né? Eu acho que essa questão da seletividade, depois do meu diagnóstico, foi o que mais me tirou um peso, assim, sabe? Porque eu cresci sempre sendo a fresca, a chata pra comer. E
A minha mãe conta que com 3 anos eu parei de comer tudo, assim, tipo, então até hoje eu não como nenhuma fruta, nenhuma verdura, nenhum legumes. E algumas coisas eu fui voltando a comer, tipo, leite. Então eu fiquei a infância e adolescência toda sem tomar Nescau, por exemplo. Mas era, tipo, ao extremo a ponto de a McDonald's eu não comia. Eu comecei a comer na faculdade. Então, isso acontece muito. E eu vejo nas meninas também essa questão da seletividade, como se fosse uma rigidez, por exemplo. Ah, eu como tal coisa, mas só da marca tal. Eu como aquilo, mas só de tal jeito. Isso é bem comum também nas mulheres. E outra, a gente falou da seletividade, mas também me autoanalisando e conversando com outras mulheres, as questões sensoriais também pegam muito na maior parte dos casos, assim, ainda mais falando em mulheres, que a gente tem aí as questões que a gente tá falando de hormônios, né, mas aí tem a questão menstrual, tem a questão quando essa mulher, né, que nem quando a gente engravida. Então, assim, coisas que talvez para outras não fossem tão intensas. Sim. Mas por conta das questões sensoriais acabam sendo muito difíceis de passar, assim, né? Então, eu tenho muitas questões sensoriais com barulho, com cheiro, com luz, muita alergia, então o toque não me incomoda, mas assim, a questão do sol me incomoda, várias questões, assim, sabe? Na pele direto, assim. Então, também eu vejo que muitas vezes a gente tem as questões sensoriais quando a gente não sabe que a gente tem um diagnóstico. Sim. E não entende por que tá passando mal, por que tá tendo enjoo, por que tá tendo dor de cabeça, por que passar pelo período menstrual é tão difícil. Exatamente. Né? Eu lembro que eu detestava que chegassem perto de mim, assim, tipo, no período menstrual, porque era muito intenso. É muito... Eu falo pras mães, assim, tipo... Porque todo mês a gente tem um pico, assim, com as adolescentes. Daí vem, tipo... Lara desandou toda a terapia. A gente voltou pra trás. Tá menstruada? Ai, tá, esqueci disso. Porque, tipo... E é sempre assim, uma semana antes, uma semana depois. A gente fica totalmente descompensada. Porque realmente é muito intensa as sensações, né? Pra mim foi bem traumatizante. Essa parte da menstruação, até eu me acostumar... E, nossa, foi caótico. Até eu aprender, tipo, higienizar. Nossa. Eu vejo muito relato, assim, também de mães, de adolescentes, que as meninas estão entrando no período menstrual e é muito difícil pra ajudar essa menina a assimilar nessa parte de higiene íntima, assim, pra ela até entender o que tá acontecendo, né, nesse corpo, assim. Sim. Muito, muito difícil. É um treino que eu acho que a gente tem que começar a parar e pensar um pouquinho antes. Porque eu vejo que isso ainda acontece, assim, mas comigo foi muito, tipo, do nada eu menstruei. E daí, do nada, eu tinha 1 milhão de tarefas e passo a passo pra fazer e trocar de tantas em tantas horas. E a gente não prepara as meninas pra isso. Então, a gente meio que começa a ter que cobrar isso do dia pra noite. E a gente precisa de previsibilidade. Então, por que a gente não tá trabalhando isso com as meninas, tipo, meses antes de ter uma faixa etária ali, que a gente sabe que a probabilidade é maior de começar a acontecer, já fazer um trabalho preventivo, sabe? Eu acho que isso é algo que a gente deveria começar a se atentar mais, porque é pouco feito. E até você falou da previsibilidade, né? Porque, principalmente no começo, o ciclo menstrual, ele não vem certinho, 28 dias e tudo mais. Essa menina vai ter que aprender a controlar também, saber ela mesma, não só a mãe, né? Mas olhar no calendário, quando que ela vai ficar menstruada, para ela ter essa previsibilidade e também não gerar uma ansiedade muito grande antes, né? Sim. Mas, no começo, muitas meninas acabam passando por aquilo de, veio com 28 dias, aí demora 2 meses, vem de novo, não tem uma regularidade, né? Então, isso também causa pra mulher autista, pra menina autista ali, eu acho que uma ansiedade muito maior. Sim. Né? De não saber. Pra ter uma ideia, assim, comigo, o que aconteceu, na verdade, foi que eu menstruei e eu fui pra escola, beleza, e vazou, e a carteira da escola era branca. E daí virou, tipo, o bullying pro resto do ano. Por coincidência, uma menina da sala tinha pintado o cabelo de vermelho. Então foi o resto do ano zoando eu e ela, que eu tinha sentado na cabeça dela. Gente, adolescentes são cruéis.
E daí, o que eu fiz? Eu passei o resto do ano e o outro ano inteiro usando absorvente todos os dias, porque eu tinha pavor de que acontecesse alguma coisa assim. Aí, tipo, tive várias alergias e tudo mais, porque imagine, né? Então, é muito difícil pra gente. E isso que, de certa forma ali, eu não tenho tanta necessidade de suporte, assim, no geral, né? Eu me viro bem. Tanto que eu não tinha diagnóstico nessa época. Mas são coisas assim que a gente vai se submetendo e vai fazendo, né? Tipo, imagine, 1 ano e meio eu fiquei usando. E a minha mãe, Lara, não precisa. Não, vai que acontece. E não tinha Cristo que fizesse eu não usar absorvente todos os dias. Ô, Lara, e aí também falando que um dos critérios lá dentro DSM? do DSM, né? Essa parte de interação social, né? Para as meninas, você nota uma diferença muito grande nesse contato, nessa interação entre elas, assim? E essa é a pergunta primeiro, depois eu vou daí a gente coloca o masking no meio aí. Eu vejo dois extremos, assim, sabe? Então, eu, por exemplo, e tô num desses extremos, que é a menina que tem muita vontade de socializar, de ser aceita naquele grupo, e passa a meio que fazer tudo que as outras fazem, porque você quer se sentir pertencente. Então, eu fui essa menina. Eu não conseguia... A minha maior dificuldade na interação social é o início, sabe? Então, primeiro eu tenho que conhecer muito a pessoa, eu fico quieta, eu observo. E daí eu consigo começar, hoje adulta, a puxar assunto. Mas na época da escola, eu não sabia o que fazer. Então, eu ia, por exemplo, com um saco de bala, assim, pra sala. E eu esperava virem falar comigo pra pedir bala. Ou eu dava muito as coisas pras pessoas e fazia prova. Eu sempre tinha algum objeto para que eles viessem até mim me pedir algo e essa fosse a entrada para eu conseguir manter a interação. E eu vejo na clínica um grupo de meninas que tem esse perfil também, de fazer muito pro outro, porque daí a gente não tem que ter a iniciativa. As pessoas vêm até a gente pedir as coisas. Porém, isso traz amizades que não são amizades verdadeiras, né? São amizades por interesse. E um outro grande grupo, que é o grupo das meninas que tende a ter daí um perfil mais alternativo, que cria uma rigidez, assim, uma aversão, né? Então, tem muitas pacientes, tipo, eu não suporto as patricinhas, as enfeitadas. E que daí elas vão se relacionar principalmente com os meninos, por não ter essa cobrança social que o grupo das meninas tem. E daí elas acabam, geralmente, sofrendo um bullying, uma exclusão maior por parte das meninas e se sentindo mal por isso, porque elas se identificam muito mais com o grupo dos meninos, que não tem tanta essa exigência e acaba virando motivo, né, de bullying nas escolas também. Sim. E aí o que você falou também, a gente já pode pensar que as altas habilidades tenham te ajudado, né, nesse ponto de, eu sabia que para chamar os amigos, né, para começar a ter um grupo, eu levava tal coisa. Você leu o seu ambiente, você sabia que aquilo te ajudaria. Mas a gente tem um outro ponto dentro do autismo, e eu vejo que as meninas têm muito isso, que é essa falta também de leitura social, de conseguir ler o que está acontecendo no seu entorno e o que as pessoas realmente querem de você. Sim. Que aí entra já desde pequeno pra gente... Essas meninas já estão mais suscetíveis a sofrerem abusos, não só abusos ali de relacionamentos sexuais, afetivos, né? Sexuais, mas abusos de pessoas que vão ali se aproveitar delas de alguma maneira pra tirar proveito, né? Quando que é realmente amizade verdadeira ou não. Sim. Porque eu também não consigo ler o que aquela pessoa realmente tá me dizendo, né? Exatamente. E quando a gente tá falando dessa questão do abuso ali, 9 em cada 10 mulheres relataram ter sofrido algum tipo de abuso, seja ele psicológico, financeiro, sexual ou físico. E eu acho que nessa questão das amizades é muito isso. A gente geralmente ou vai ser uma pessoa mais isolada, né? E
E eu acho que na adolescência isso se intensifica o sentimento de não pertencimento, que daí acarreta quadros mais depressivos. Ou a gente vai ser essa pessoa mais submissa, né? Porque a gente acaba cedendo muito ao outro por uma insegurança e por não saber o que fazer e não perceber que as pessoas estão se aproveitando da gente. Eu lembro muito disso, que como eu fazia essas questões, né, de dar tudo pros outros, então, eu chegava em casa e eu levava as amigas comigo pra casa. E daí a gente ia, sei lá, andar no calçadão. Eu morava em Campo Largo. E daí todo mundo, tipo, trocava as roupas, usava as minhas maquiagens, usava as minhas roupas, os meus tênis. E daí eu, tipo, dava tudo assim pra elas. Não, mas porque fulana não tem, mãe. Tem que dar um tênis da Nike pra fulana porque ela não tem. Eu tenho que fazer isso pra ciclana porque ela não tem. E daí teve uma vez que a minha mãe falou, tipo, chega, ninguém mais vai entrar aqui dentro, você não vai dar mais nada teu pras pessoas. E eu, tipo, culpei ela muito, porque ela me odiava e ela não queria que eu tivesse amigos e ela queria que eu ficasse sozinha, porque eu não percebia essa maldade, né? Na minha cabeça era tipo, mas ela não tem dinheiro pra comprar. Eu sempre estudei em escola pública. E eu pensava muito isso, ela não tem dinheiro pra comprar. E se eu tenho um tênis de marca, ela também tem que ter um tênis de marca. E eu tenho que dar um tênis de marca pra ela. E isso se agravou muito, assim, a ponto de eu dar, tipo, colar de ouro, coisas absurdas pras pessoas. E até a minha mãe chegar e, tipo, chega não, e foi crise, e eu desorganizei muito, assim. Minha adolescência, minha mãe sofreu muito comigo. E aí você lembra-se dessa fase quando a sua mãe disse assim, não, Lara, chega, não vai mais. Se essas relações com as amigas mudou depois disso? Ah, sim, todo mundo se afastou. Todo mundo se afastou. E daí veio a minha mãe, né? Viu? Eu te falei. Porque daí também entra uma outra coisa que a gente também tem dificuldade dentro do autismo de conseguir ler a expressão desse outro, né? Expressão básica, se tá feliz, se tá triste, se tá... ali as expressões faciais mesmo. Então já entra bem do básico do básico. Daí a gente também não consegue ter muito essa interação que a gente falou visual. Que também é um outro fator que quando eu não consigo olhar diretamente para essa pessoa, isso faz com que eu vá perder, assim, né, muitos detalhes do que essa pessoa realmente quer. Uhum. Então, são sinais, são coisinhas que trazem um prejuízo muito grande para a pessoa autista. Sim, e eu já fui roubada, assim, de amiga em casa e, tipo, roubavam lá de casa modem, dinheiro da carteira, tipo, nesse nível, assim, na adolescência, sabe? Até os meus pais falarem, não chega, não vai ter mais ninguém, e eu ficar muito mal, a ponto de eu fugir de casa, assim. Uhum. Então, foi bem difícil a adolescência. Eu acho que a adolescência é a pior fase, na verdade, dentro. Porque daí também as pessoas que tem um outro mito, assim, dentro do autismo, não, mas eles não gostam de ter amigos, que às vezes algumas pessoas falam, né? Não, na verdade, gosta de ter amigos e quer, porque todo mundo quer ali, né? Talvez o autista não vá ter essa necessidade de ter tantos amigos, talvez para ele ter 1, 2 amigos já é o suficiente e tá bom. Mas tem uma fase realmente da adolescência que não pertencer a um grupo é muito triste e dói muito. Sim. Qualquer parte da vida, eu acho, mas assim, na adolescência é pior, porque a gente ainda está encontrando qual é a nossa tribo e entendendo direito como se posicionar nesse mundo, né? Exatamente. E aí, quando você não consegue estar inserido e você vê que todo mundo tem um grupinho e você não, isso machuca muito. Uhum. Então, a gente acaba indo... eu lembro que você falou disso de... eu tinha sempre alguma coisa pra dar, né? Mas eu lembro também, na época, eu queria fazer parte de um grupo de teatro e só tinham alguns amigos muito seletos de um outro grupo de teatro que eu fazia que estavam nesse grupo, assim. Uhum. E aí eu comecei a investigar o que eles queriam, o que eles gostavam de ler. Então, eu comecei a ler a mesma coisa e aí foi um dia... Daí eu cheguei um dia, vi que eles estavam falando aquilo e comecei a falar também. Então, foi um ponto de encontro ali para que eu conseguisse estar inserida, né, em contato. E realmente funcionou. Eu entrei no grupo e tudo mais. Mas eu precisei, tipo... não simplesmente chegar e conversar. Eu tive que me esforçar além do que o normal
para conseguir, pelo menos, acessar aquilo, sabe? Sim, eu acho que essa é uma questão, um exemplo muito bom do quanto a mulher autista, ela é suscetível ainda mais a relacionamentos abusivos, porque a gente tende a ter a opinião do outro, a gente não tem uma opinião própria. E mesmo que a gente tenha essa opinião, a gente nunca vai comprar uma briga pra, tipo, a não ser que a gente já tenha trabalhado muito, né, espontaneamente, assim, a gente não vai comprar essa briga para expor a nossa opinião com o outro, porque daí isso exige uma habilidade de comunicação muito grande. Uhum. E às vezes, por mais que a gente até conseguisse fazer isso, o desgaste que isso traz é muito grande. Então a gente tende a ir na onda do outro, na opinião do outro. Eu lembro que quando eu comecei a experimentar novos alimentos foi na adolescência, tipo, 16, 17 anos ali, porque tinha o meu grupo de amigos, eles eram fissurados em sushi, e eles sempre iam jantar sushi, por exemplo, só que eu odiava, então eu passei me obrigar a comer sushi, eu comia um sushi e uma lata de Coca-Cola em cima, assim, porque, tipo, eu quero ser convidada pra ir junto, como que eu não vou ser convidada? McDonald's, eu comecei a comer por conta desse mesmo grupo, que eu queria me sentir pertencente. E daí acho que entra um pouco também do hiperfoco nas pessoas, né? Tipo, eu não vou sair daqui, eu tenho que estar com eles. E a gente vai fazendo muito, muito disso. E eu não sei se você, quando estava nesses grupos, assim, de amigos, se também você estava nesse grupo sendo uma pessoa que interagia super, que realmente trocava com esses amigos, ou aquela figura também que a gente vê, que é muito comum a gente ver dentro do grupo, que você está no grupo, mas você é muito neutro naquele grupo, você não se manifesta, você fica muito quietinho. Então, assim, só o fato de saímos em 4 pessoas, mas você não abre a boca pra falar, você fica sempre quietinho na sua, sabe? Sim. Então, isso é muito comum também a gente observar, de adolescentes que estão em um grupo, mas eles não interagem. Assim, o estar nesse grupo é estar, mas não, sem interagir dentro deles, sabe? Eu sempre fui essa pessoa, né, de estar junto. Eu queria estar junto, mas eu não sabia o que fazer, então eu só ficava ali, geralmente, mexendo no celular. E daí, se falam comigo, geralmente eu consigo responder bem. Acho que as altas habilidades me ajudam muito nisso. Mas muitas das meninas não conseguem, assim. A gente treina muito, eu treino muito com elas, né, de tipo, tá, se eles falarem isso, o que você vai responder? Quais são as opções de coisas que a gente pode responder, porque geralmente elas são tipo, tudo bem, fulana? Tudo. E daí as pessoas, tipo, nossa, grossa, não vou falar com ela. Então a gente tem que treinar cada uma dessas coisinhas para saber responder. Eu acho que hoje eu consegui manter amizades, de fato. Esse grupo é o meu grupo de amigos até hoje, assim, e demorou ali para eu me soltar, mas hoje a gente é um grupo muito unido, foram padrinhos do meu casamento. Mas foi difícil até eu conseguir me fazer ser eu mesma no grupo, sabe? Uhum. E como que aconteceu? Geralmente na adolescência, o que acontece, né? A gente vai sair pra quê? Eu sempre me forcei muito a fazer os estereótipos, assim, de filme e de adolescentes. Então, eu ia pra balada, eu bebia, porque bebendo eu conseguia conversar e me soltar. Uhum. E esse é um outro grande risco que a pessoa autista tem, né? Do uso de substâncias químicas, porque é um escape que a gente acaba tendo para conseguir socializar de uma maneira mais tranquila, dependendo do que é tranquilo ali, né? Eu acho que dentro da neurodivergência, de modo geral, assim, se a gente for pensar, né, os riscos para você cair tanto no uso de bebida, drogas, e ele é muito maior do que na população geral, assim. Porque realmente a bebida vai te soltar. Sim. Ela te deixa mais leve, né? E faz com que você pareça mais popular, no sentido de agora eu sou popular e todo mundo tá me ouvindo, assim. Tem um relato também que eu escutei de uma adolescente que me marca, que eu sempre gosto de falar, assim, que me marcou muito. Que ela sempre dizia,
dizia pra mãe, né? Eu fiquei o intervalo escutando música com a minha amiga. Uhum. Então, quando uma pessoa te fala isso, eu fiquei no intervalo escutando música com a amiga, o que você acha? Que vocês duas estão escutando a mesma música, Uhum. né? E aí depois a mãe foi descobrir que, na verdade, elas ficavam juntas no recreio, mas a amiga ficava com o fone de ouvido escutando música. E ela ficava do lado, Uhum. só estava do lado, sem ouvir a música. Meu Deus, sim. Então, pra gente também ver como é complicado isso, assim, de você não ter a percepção real do que está acontecendo à sua volta. E isso, desde... já as meninas ali, 9, 10 anos, já começam a ter esse tipo de situação. E a gente tem que estar atento para já ensinar desde esse momento que isso vai trazer para ela realmente situações abusivas, Uhum. né? Exatamente. E saber tanto identificar quanto se posicionar, né? Porque muitas que, mesmo que consigam perceber a situação, às vezes preferem estar ali tentando, de certa forma, né? Tipo, estou sentada junto, mas eu não tô sozinha, então eu vou aceitar isso. Eu acho que isso é uma questão muito presente pela experiência clínica ali, eu não sei dados científicos sobre isso, mas das meninas terem esse padrão, sabe? De comportamento. E outra coisa também, a gente estava falando aqui das estereotipias, né? Mas essa questão, talvez por ser nível 1 também, a gente veja menos do que nos outros níveis. Dos movimentos repetitivos ali, vamos pensar, né? Uhum. Que a gente vem também de uma sociedade que se incomoda muito com o que o outro faz. Sim. Então, por isso que a gente fala, né? A menina estar quietinha ali, ótimo, beleza. Se essa menina sai um pouquinho desse padrão, ela já é terrível, não sei o quê. Mas em meninas, você nota também que tem muito essa questão de movimentos repetitivos, dessa coisa para se autorregular, mas aí você também camufla muito, porque você sabe que você vai passar por esquisita se você tiver ficar, né, Sim. fazendo aquilo perante todo mundo. Você observa isso no consultório das meninas trazerem já desde pequenas isso? Muito, aham. A maioria. Então, geralmente é tipo um movimento repetitivo que a gente tá fazendo com os dedos dos pés, porque não aparece tanto, ou de estar sempre balançando o pé, né? Os dedos, eu acho, tipo, roer a unha, eu roo a unha desde sempre, e eu comecei a usar unha de gel pra não roer, e daí agora eu aprendi a arrancar elas. Então, eu vejo muito questão de ficar, tipo, enrolando cabelo, assim, sabe? Tirando pelinha da boca, que são coisas mais sutis e coisas mais aceitas, porque meio que todo mundo que tem ansiedade tem esses comportamentos muito parecidos, assim, não é tão julgado, né? Uhum. Mas geralmente são comportamentos repetitivos mais sutis, e eu vejo muito essa questão dos padrões restritos e repetitivos, por exemplo, em organização de caderno na escola. Então, eu tenho que escrever o título de tais cores, tem que sempre ter um padrão ali específico, organizar o material, o penal, de determinado jeito. Então, isso é mais presente também. Eu lembro que eu tinha uma rigidez muito grande com o meu cabelo. Então, tipo, se tivesse um fiozinho que não tava daquele jeito que eu idealizei, já me desorganizava. E a questão nesse sentido da rigidez, até puxando um pouquinho para os trabalhos em grupo. Eu acho que é onde as meninas mais sofrem, assim, para os trabalhos em grupo. Você diz um trabalho em grupo para ela conseguir fazer aquele trabalho e apresentar, falar, ou até mesmo para ela se impor de o que eu quero fazer, o que eu não quero fazer, ou acaba já ali as pessoas se aproveitando e dizem, você faz mais coisas que todo mundo. As duas coisas. As duas coisas. Eu acho que para a execução do trabalho em si, então a gente sempre vai ser ou a pessoa que acaba tomando a frente, fazendo tudo e pondo o nome do outro, porque a gente tem uma ideia rígida de como a gente quer que fique o trabalho. E eu, por exemplo, eu preferia fazer tudo sozinha e pôr o nome dos outros, do que ter que ceder e não ser do jeito que eu mentalizei.
ou a pessoa que não consegue se posicionar para dar a tua opinião e acaba saindo como, tipo, a folgada, que não faz nada e tudo mais. E para apresentação oral também, né? Então, recentemente eu dei uma palestra para uma turma de faculdade que uma professora minha da faculdade me convidou. E na faculdade eu não tinha diagnóstico ainda, né? Então, eu tava conversando com ela e ela falou, olha, gente, a gente fez as pazes aqui, porque a gente não se gostava na faculdade. E ela explicou por quê. Porque eu não apresentei nenhum trabalho da matéria dela. O ano todo que teve a matéria na faculdade. E ela disse que pensava, né? Como que essa pessoa vai ser uma psicóloga se ela não fala, não apresenta nada? Eu só ia lá, fazia todos os slides, todo o conteúdo e passava. E daí ela trouxe isso, né? Que depois do meu diagnóstico fez sentido. E hoje eu consigo, tipo, dar palestra e tudo mais. Porque é o meu tema de hiperfoco, né? Meu tema de interesse. Eu domino isso, me sinto segura. Na faculdade, não. Então, isso começa desde cedo. Para autista é muito diferente, é muito... Claro que a gente tá falando assim, cada autista vai ter suas dificuldades, seus prejuízos de alguma forma manifestado, assim, né? Eu vou talvez ter de uma forma, você de outra, e assim, geralmente funciona. Mas para a maioria, você saber se colocar. Então, eu vejo que é muito importante a gente ensinar desde cedo, você explicar para essa criança, para esse adolescente, e mesmo quando chega na vida adulta ali, como você dizer não. Sim. Ou como você dizer sim. Então, assim, em alguns momentos, aquele grupo vai dividir lá aquele trabalho e tem algo que eu quero muito fazer, mas a outra pessoa também quer. Uhum. Então, como que eu aprendo a dizer, não, mas eu quero fazer isso, sem ser de uma forma que às vezes acaba aparecendo muito dentro do autismo, que parece que você é muito bravo, muito rígido, porque as expressões às vezes também são muito neutras, né? Então, ou você não sabe se expressar da maneira adequada, e aí você acaba criando um desconforto ali. Então, como que eu digo que eu quero aquilo e sei me colocar para pedir aquilo? Ou como que eu digo, não, eu não quero fazer isso e eu não vou fazer isso porque eu estou me desrespeitando e eu não quero. Mas é muito difícil porque já começa disso, da comunicação, de eu dizer, de eu falar, eu estou me expondo para muita gente, porque para uma pessoa autista se expor para 4 pessoas é muita gente. Sim. Né? Para uma turma inteira, então, meu Deus do céu. Eu tenho uma aluna que está fazendo teatro, a gente está trabalhando as questões dela através do teatro, e ela também está no último ano de faculdade e nunca apresentou nada. Ela não consegue. Então, como que eu vou explicar isso? Como que eu vou lidar com essas questões, assim, de me colocar, sabe? E eu vejo que isso é um trabalho que tem que ser feito em casa, na terapia, e em casa, assim. Os pais têm que ajudar essa criança já desde cedo a saber dizer não e saber dizer sim, sabe? Sim, com certeza. Eu acho que esse é um treino essencial e quanto antes a gente começar, mais fácil vai ser para essa criança inserir isso no teu repertório, né? Eu treino muito isso com as minhas pacientes e a gente pensa, como elas já são ali pré-adolescentes, né? Elas já têm toda uma rigidez ali de autorregras que já foram construídas. Então, a gente trabalha muito desconstruindo isso, né? Geralmente, a dificuldade é tipo, mas se eu falar e eles não deixarem. Daí a gente treina, ok, se eles não deixarem, o que você pode falar? Como você vai reagir? Você pode procurar o professor, você pode contra-argumentar de tal e tal jeito. A gente vai criando isso. E a gente tem feito muito isso com a realidade virtual, que é uma das coisas que tá pra gente treinar ali no software. Mas essa questão do não, ela vai para além, né, dos estudos. Então, você falou ali, eu até lembrei de uma coisa que eu fazia quando eu era adolescente. Adolescente quase adulta já, né, ali 17, 18 anos. De que eu sou muito, muito apegada às minhas roupas. Tipo, eu sou muito consumista e eu sou muito apegada. Só que eu não sabia dizer não para as pessoas. Então, a minha comadre vai assistir esse vídeo, ela vai descobrir das sacanagens que eu fazia. Porque eu pensava que ela sempre pedia muita roupa emprestada. E eu não queria emprestar, mas eu não sabia dizer não. Porque na minha cabeça, se eu dissesse não,
ela não ia mais querer ser minha amiga e eu nunca mais ia ver minha afilhada. E daí chegou ao ponto de um dia eu manchar uma blusa, porque eu não queria emprestar. E daí eu manchei a blusa, tipo, com suco, assim. E mandei a foto. Ai, não posso te emprestar, amiga. Tá manchada. Porque era muito difícil pra mim pensar na possibilidade de, tipo, tá tudo bem se você não quer emprestar. Você pode fazer isso. Eu trabalhei muito em terapia pra hoje conseguir falar pra as minhas amigas assim, tipo, olha, essa roupa não dá, eu sou muito apegada a ela. E eu só consegui fazer isso depois que eu tive diagnóstico. Porque daí, tipo, eu entendi o porquê pra mim era tão difícil, sabe? Antes eu me sentia muito culpada por isso. Então a gente acaba fazendo coisas, tipo, extremas por essa dificuldade da gente se posicionar. Isso é uma coisa muito simples, né? Uma roupa. Agora, imagine que seja alguém te ofertando drogas ou te chamando numa festa pra ir no quarto. E é justamente por isso que eu criei o software na realidade virtual. Vamos até conversar, assim, já adentrando, porque ele vem muito para trabalhar questões de abuso. De relacionamentos abusivos. Relacionamentos abusivos, abusos não no geral. De uma forma geral, assim. Que eu sempre falo, né, relacionamentos tóxicos, você começa dentro da sua família que isso começa, e desde criança, a criança está exposta Sim. a esse tipo de relacionamento, assim. E muitas vezes ela vai crescendo, e principalmente se for, por exemplo, autista que não tem essa percepção muito aguçada, você vai crescendo achando que aquilo é natural também. Então, não percebe que aquilo está sendo algo agressivo contra você. Sim. Então, o que te fez ir para desenvolver isso? O que você percebeu que disse, não, eu preciso fazer algo para ajudar e em que relacionamentos ele vai ser útil, assim? Bom, acho que esse exemplo que eu acabei de dar da roupa foi uma das coisas ali. Acho que essa foi uma das minhas maiores dificuldades. Então, eu sempre tive... a maioria dos meus relacionamentos na pré-adolescência e adolescência foram relacionamentos tóxicos. Isso para amizades, para relacionamentos amorosos, para relação de poder. Então, tipo, no trabalho, nos estágios, assim, sabe? Então, eu tinha muita dificuldade de saber dar minha opinião e brigar pela minha opinião. Eu geralmente cedia para o que as pessoas pediam, porque eu tinha muito isso de querer pertencer a um grupo. Isso sempre foi meio que uma rigidez, assim. Eu cresci vendo Disney, então eu idealizava o namoro igual da Disney, com o príncipe encantado. A amiga de infância que é a madrinha do teu casamento. Eu sempre tive muito isso. E eu sofria muito por não ter isso nos meus relacionamentos. Eu tava constantemente buscando isso que eu via nos filmes. E daí, na clínica, começou a vir muita demanda das minhas pré-adolescentes, ali na faixa de 10 até 13 anos, mais ou menos. E algumas jovens adultas de 19, 20 anos, com a dificuldade de querer um relacionamento amoroso ou querer ter uma melhor amiga e não conseguir, porque todo mundo tem e eu não tenho. Um namorado, porque todo mundo tem e eu não tenho uma melhor amiga de vida. E isso começou a me tocar muito, de tipo... Tá, elas não podem passar pelo que eu passei. Elas não podem se submeter ao que eu me submeti. E eu quebrava a cabeça, daí eu comecei a tentar fazer role playing nas sessões. E não funcionava, porque eu tenho muita dificuldade com role playing e as pacientes também. De conseguir imaginar esse contexto e simular aquilo ali no contexto de terapia e aplicar no dia a dia. E daí eu ganhei o óculos de realidade virtual do meu pai. E quando eu usei ele como jogo mesmo, eu falei, caramba, é isso que eu tenho que trazer para minha terapia. Porque ele isola todos os estímulos. Não sei se você já usou. Não. Não? A minha filha usa bastante na terapia também. Eu recomendo, gente. Ele isola muito, tipo, parece que eu tinha me teletransportado para uma outra realidade. E daí eu quis trazer isso para terapia para esse contexto. E eu procurei milhões de aplicativos que pudessem replicar algum cenário social. Eu achei alguns, mas todos em inglês. Minhas pacientes não falavam inglês. Então, o que eu fiz? Eu peguei o exemplo das situações, problemas que elas estavam me trazendo naquele momento. Eu encenei como eu faria no role playing. Catei meu marido. Eu falei, vem aqui, você vai gravar comigo. A gente encenou toda aquela cena.
Fizemos o upload pro YouTube e eu falei, ok, eu vou passar para elas como se fosse uma videomodelação, que é uma técnica muito utilizada nas terapias, mas na realidade virtual, porque quando a gente passa só no computador, para mim não funciona, eu não consigo assimilar. E começou a dar certo. E daí eu faço parte do Instituto Te Aproxima. Eu liguei para a Rose, que é a presidente do Instituto, e falei, eu preciso criar um aplicativo com um cenário tal. E daí ela começou a correr, como que a gente ia fazer isso? A gente conseguiu uma startup em Ponta Grossa que trabalha com isso, de realidade virtual, e a gente fez uma parceria. Então, eles desenvolveram o cenário exatamente do jeito que eu mentalizei. E o que que é? É um cenário de festa na casa, tipo como se fosse uma festa de aniversário na casa de uma das meninas. Porque eu vejo que isso é muito ainda um contexto que essa faixa etária vai. Uhum. E a gente criou personagens com as características tóxicas. Então, a gente tem o menino tóxico para um relacionamento abusivo, que se a gente chega para conversar com ele e ele começa a chamar para ir no quarto, não, mas vamos lá, e a gente fala, não, eu não quero. E ele vai moldando de acordo com a resposta que a gente dá com a inteligência artificial. E ele vai insistindo, 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 porque o que acontece é que mesmo que a gente consiga dizer não, a gente é muito suscetível a ceder se a pessoa dá uma insistida, porque a gente não consegue manter aquele repertório. E a ideia é que com o terapeuta em sessão, a gente vai fazendo essa modelação dos comportamentos adequados, dos tipos de resposta que ela pode dar, para que quando isso aconteça na vida real, ela já esteja treinada a reagir de uma maneira adequada. Daí a gente tem, então, o menino para o abuso sexual, uma amiga tóxica, o menino que faz piadinha, usa ironia, sarcasmo, e a gente não percebe que às vezes estão tirando sarro da gente. A pessoa que oferece drogas, bebidas. E a pessoa de abuso psicológico, que é tipo, ai, mas eu tô tão triste, eu queria tanto um videogame e tal, ia me ajudar tanto. Porque você não me ajuda, sabe? Que faz aquele drama e a gente acaba, na inocência, muitas vezes, querendo dar isso para as pessoas. Uhum. E basicamente é isso, ele tá quase pronto, em breve será lançado. E tô muito animada, porque acho que vai fazer bastante diferença, assim, na vida principalmente das mulheres, mas a ideia é que os meninos que também passem por isso possam utilizar, claro. A gente fala das mulheres, mas tem muito menino também que passa por abusos e por relacionamentos tóxicos dentro do autismo, né? Porque você acaba sendo outra questão ali da ingenuidade, muitas vezes. Sim. Então, a baixa autoestima, porque você cresceu a tua vida inteira se achando esquisito, estranho, que ficou de lado. E aí, quando você vai ter contato com uma pessoa, às vezes você não sabe, que principalmente, se a gente for falar de relacionamentos, então, amorosos também, se você tá apaixonado, que é aquele momento, as pessoas, de um modo geral, não só as pessoas atípicas, mas os neurotípicos também, já são mais suscetíveis a cair nessas situações. Sim. Mas quando eu não tenho daí essa leitura social, quando eu não tô acostumado a saber como que é ali um namoro, como que funciona, é muito mais fácil de eu dizer sim pra tudo, né, que a pessoa vem expor. Exatamente. E esse é o tema, né? O aplicativo, então, ele foi criado, o software foi criado, mas ele é o estudo que eu estou dando continuidade no meu mestrado. Então, eu fiz uma revisão de literatura num TCC sobre o quanto isso acontecia com as mulheres. E daí isso se tornou o meu projeto de mestrado, que é pelo que eu luto principalmente hoje. Mas o que eu encontrei de resultado nessa revisão de literatura é que 9 em cada 10 mulheres autistas já sofreram algum tipo de abuso. E nesse estudo de 2020 ou 22, não me lembro exatamente, essas mulheres relataram que a maioria delas acreditam que se elas tivessem tido um treinamento do que elas deveriam fazer, como elas poderiam identificar isso, talvez elas não tivessem passado por esse tipo de situação e de abuso, assim. E não só, né, abuso sexual, mas, como a gente comentou já, de amizades, muito comum de fraude financeira, a gente ser suscetível a isso, ser explorado, né? Explorada no trabalho, por exemplo. Uhum. Então, poxa, muitas
pontuaram que acreditam que ter tido esse treinamento seria útil. E por que a gente não tá fazendo esse treinamento, né? A gente não se preocupa em treinar isso com as crianças desde cedo. E depois a gente tem que ficar tratando os traumas que isso gerou na vida delas. Inclusive, a maioria relatou que só descobriu que sofreu esse abuso na vida adulta após ter o diagnóstico e estar fazendo terapia. E daí voltando nas situações e percebendo, tipo, nossa, isso foi um abuso que eu vivi. Uhum. E até a gente pode até estender os abusos não só para o autismo, mas aí também como pessoas com TDAH, né? Porque eu vejo que o TDAH também fica muito suscetível a passar por abuso por ele ser muito impulsivo e não pensar e não conseguir também, por ele agir muito nessa coisa de quando viu já fez. É bem comum você ver pessoas com TDAH muito enroladas financeiramente, assim, né? Sim. Que passaram por muitas... quero te vender tal coisa. E é muito fácil vender, porque ele vai... Na impulsividade, ele vai lá e compra. Sim, e eu sou muito dessas. Tipo, se eu entro numa loja e vem me vender, eu não sei dizer não. Eu acho chato eu ter entrado na loja e não comprar nada. Então, sempre me forço a comprar alguma coisa. A comprar alguma coisa. E outra coisa também... O abuso emocional, ele é muito sutil, muitas vezes. Sim. E aí, às vezes não, na grande parte dos casos, é difícil você notar isso rapidamente. Então, por isso que a gente fala, ficou num relacionamento ali de abuso emocional durante anos. E você nem se tocava, e daí às vezes precisa de pessoas externas que te digam, isso não é legal, né? Sim. E eu vejo isso, qualquer mulher que já sofre abuso, né? Essa dificuldade de enxergar a realidade naquele momento já é presente. Mas para mulher autista, o índice está entre 3 a 4 vezes a mais a chance disso acontecer com uma mulher autista. Quero só emendar uma coisa que eu tinha marcado ali. Você atende bastante mulheres... os adultos que você atende são mulheres. Então, assim, né? As mulheres autistas adultas. Você pega muitas mulheres que estão realmente em relacionamentos amorosos ou que já estão casadas e que estão frustradas nesses relacionamentos e elas ainda não conseguiram entender exatamente o porquê dessa frustração, assim. Porque é aquela história, tipo, não consigo muitas vezes ler o que o outro quer, ou não consigo comunicar o que o outro quer, ou entender se eu estou sofrendo um abuso emocional, ou mesmo a gente vê muitas mulheres se obrigando a fazer, às vezes, sexualmente, a mulher autista também, coisas que ela não sabe como dizer não, porque, né, muito mais difícil dizer um não. Então, você observa muito também as pessoas que já entraram no relacionamento e agora como que eu saio disso que tá me fazendo mal. Sim, muito. Eu acho que quando a gente tá falando da mulher adulta autista, isso é muito mais intenso. Porque elas já têm uma vida inteira de traumas, né? Elas tiveram um diagnóstico, geralmente adultas. Então, além do autismo em si, a gente tem todo um histórico ali de traumas vivenciados, né? E para você conseguir se posicionar, você sair disso, é todo um processo terapêutico para conseguir reestruturar essas autorregras que foram sendo criadas ao longo da vida dela. Mas é muito comum, a maioria tem essa dificuldade de saber, tipo, eu não quero hoje, mas não sei dizer que eu não quero hoje, pensa que vão ficar bravo. É muito comum a gente ter briga por essa questão, né, de tipo, geralmente elas vão ter passado o dia fora e tal, trabalhando, cuidando dos filhos e vão estar com uma sobrecarga à noite. E daí, elas trazem muito, tipo, eu chego e o meu marido quer ficar conversando comigo. Tipo, eu quero ficar sentada, mexendo no meu celular, no meu canto, sozinha. E daí o marido reclama porque ela não conversa, não conta como foi o dia. E não dá detalhes. Então, a gente precisa treinar também essas habilidades. E, geralmente, a gente precisa também fazer uma sessão, após o diagnóstico delas, explicando para os cônjuges como essa mulher funciona e por que ela precisa dessa pausa e desse tempo. E acho que isso é muito pior quando a gente tem um relacionamento que a mulher
atípica e o marido ou esposa é típico. Porque daí é mais difícil de entenderem, né? Eu, por exemplo, meu marido com certeza tem TDAH, então... E ele é psicólogo, né? Então, ele é mais flexível em algumas coisas, mas a gente ainda briga bastante em alguns momentos desses que eu quero ficar, tipo, sozinha, não quero falar como foi meu dia, eu só quero chegar em casa e deitar. Até porque a gente, dentro do autismo, tem muito isso da sobrecarga que você falou, né? Então, por exemplo, às vezes o dia de trabalho, para todo mundo é um dia cansativo, mas você vai chegar num nível que você não tem energia para nada. E realmente você quer ficar naquele seu mundo isolado e quieto, né? Ou, por exemplo, você vai numa festa e você tem muita sobrecarga ali. E é como se fosse um cansaço. Eu falo que pra mim, muitas vezes, é como se fosse realmente um cansaço físico mesmo. Sim. Não é só um mental. Às vezes você só usou a cabeça, mas isso foi pro teu corpo. Porque você ficou tenso o tempo todo. O que eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer, como que eu me comporto nesse ambiente, principalmente se for em um ambiente diferente. Então você tensionou seu corpo todo. Sim. Ele ficou em estado de alerta o tempo todo. E quando ele relaxa, aí vem aquele cansaço. E que às vezes demora dias. Exatamente. Só que a pessoa não entende porque que você está na cama. E principalmente se a pessoa não tiver conhecimento. E quando não tem o diagnóstico, é por isso que eu falo, né? O diagnóstico é libertador nesse sentido. Sim. Mas se não tem, a pessoa não vai entender. Vai dizer, meu Deus, é fresca, dramática, exagerada. Exatamente. Você mencionou ali, falando que a gente chega na vida adulta já cheio de traumas, né? Principalmente a pessoa que é autista sem um diagnóstico, que só foi ter o diagnóstico agora. Porque as nossas crianças autistas que estão sendo diagnosticadas, elas estão recebendo terapia. Eu espero que lá na frente, quando elas sejam adultas, elas saibam lidar melhor com todas essas situações, né? Mas o adulto que recebeu ali agora, o adolescente recém-diagnosticado, ele não tem mais aquele suporte de pai e mãe, que geralmente é aquela pessoa que está ali prestando atenção em você, que vai te proteger, que vai brigar por você em muitos momentos de bullying, em muitos momentos que passou por uma situação difícil na escola. Então, ela vai intervir ali. Geralmente, o adulto, ele se vê nessa coisa de que agora você é adulto, você é independente. Então, você tem que dar conta da sua vida adulta. Sim. Então, muitas vezes, a mulher também não vai lá, a mulher ou mesmo esse homem que está sofrendo ali questões, porque está nesse papel de que agora ele tem que se virar sozinho. Então, eu também queria que a gente trouxesse uma fala muito importante, assim, que é de como a gente, sendo adulto, ainda precisa de suporte. Com certeza. Muito. E eu acho que essa é a maior dificuldade da comunidade, da sociedade entender, né? Que não é porque a gente se tornou um adulto autista, nível 1, nível 2 de suporte, o nível 3 ele vai permanecer com esse suporte constantemente, né? Mas o autista nível 1, nível 2, muitas vezes ele vai sair de casa, ele vai morar sozinho. Mas isso não quer dizer que é porque ele tá conseguindo seguir ali, né, o esperado da vida adulta, que ele vai dar conta de fazer tudo isso sozinho. Ele ainda precisa de suporte, ele ainda vai precisar de orientação, de ter um apoio, de ter uma pessoa de suporte que vai ser essa referência, né? Então, eu, por exemplo, quando eu saí de casa, casei, mas eu não consigo controlar o meu financeiro sozinha, eu dependo do meu pai para fazer várias coisas assim para mim ainda. Eu tô nesse processo, mas se hoje me falasse assim, você vai morar em tal país sozinha, você não vai conseguir falar com ninguém? Tipo, não dá. Assim, eu não vou ter noção de várias coisas pra fazer. Eu não lavo louça. Eu esqueço de tomar banho. Se eu não tomar banho no horário que eu tô acostumada a tomar banho, eu vou esquecer que eu não tomei banho naquele dia, eu vou achar que eu já tinha tomado. Então, são pequenas coisas, assim. E quando a gente tá falando de relacionamentos abusivos, então, né, a gente não vai ter essa presença tão constante ali com a gente. Mas a gente ainda precisa ter uma pessoa de suporte que esteja de olho ali no que tá acontecendo com a gente, né?
que até é legal a gente falar, né, que é uma pessoa para dar suporte, não é que você vai depender daquela pessoa para tocar a sua vida, para ter as suas escolhas, a sua autonomia ali. Mas, em alguns pontos, é lembrar mesmo. Comeu? Foi ao banheiro? Exatamente. Tomou água? Coisas bem básicas, mas que fazem parte da tua saúde. Que vão interferir na tua saúde se você simplesmente esquecer de tomar banho ali uma semana, por exemplo. Né? Nesse sentido, assim. E pode acontecer, né? Porque se a gente estiver hiperfocado ainda em alguma coisa... E aí entra assim, a família geralmente tende a ser mais tolerante e sempre vai ter ali alguém próximo de você, da sua família, que vai né? Ah, é minha filha, então eu tô lá, vou saber como é que tá e tal. Mas esse adulto também, ele vai para o mercado de trabalho. Ele vai ter que fazer uma faculdade, um mestrado, uma questão assim. E a maior parte desses adultos que a gente tem hoje, eles estão sendo diagnosticados agora na vida adulta. Então, eles não tiveram suporte até então dentro desses ambientes, né? Quando eles descobrem, fica muita dúvida de, será que eu falo que eu tenho um diagnóstico agora? Será que eu não falo? Então, também queria que você tocasse assim, você observa muito essa dúvida e qual o conselho que você dá para essa pessoa que tá com essa dúvida, né? Será que eu conto na empresa que eu sou uma pessoa autista? Na faculdade, como que eu faço para falar para as pessoas de um grupo, por exemplo, que eu não quero apresentar porque eu tenho uma condição diferente? Sim. A gente vê muito isso, até por medo. Eu mesma, né? Desde que eu tive meu diagnóstico, eu demorei 2 anos para contar para as famílias dos pacientes que eu era autista, porque eu achava que ninguém ia querer que eu atendesse as crianças porque eu tinha a mesma dificuldade. Pelo contrário, na verdade, isso, as mães ficaram, meu Deus, mas me conte como você passou por isso, eu quero que aconteça isso com ele. Então, eu sempre mostro para as minhas pacientes que a gente tem que olhar o contexto que você está inserida e ver o que isso pode te proporcionar de apoio e suporte. Eu sempre mostro que quando a gente pode falar e explicar o nosso comportamento, isso abre portas para que as pessoas escolham nos apoiar ou não. A pessoa ainda pode escolher ignorar e não dar o apoio pra gente, mas a gente fez a nossa parte de deixar claro para ela, explicando, olha, se eu parecer grossa, nem sempre é porque eu quero ser grossa. Talvez eu fale alto e você pode me sinalizar que eu falei alto. Eu vou tentar melhorar. Mas a gente tem que ter essa comunicação, tanto pra gente conseguir melhorar o nosso comportamento, quanto para que eles tenham a oportunidade de nos tratarem melhor. Então, sempre direciono para elas nesse sentido. Mas a gente vai fazendo isso com calma. Eu acho que na faculdade ali, eu sempre dou exemplos do quanto a gente tem o direito de ter uma adaptação, de ter, né, que não é justo. Eu sempre mostrava para uma paciente minha da faculdade, ela não queria contar sobre o diagnóstico. Eu falava, você acha justo você que se distrai com todos os estímulos, tem sensibilidade sonora, fazer a prova no mesmo lugar que todos os outros que não estão se incomodando? A gente tem que pensar no que vai ser justo para você poder dar o mesmo desempenho. E trabalhando essa flexibilidade, assim. Então, acho que é nesse sentido. E aí, pra gente ir pro nosso encerramento também, Lara, eu queria que você falasse, voltando ali ainda no teu software e tal, né? Um exemplo, né, de como que a pessoa sabe que ela, quando tá... que ela está sujeita ali, opa, aqui tem perigo, sabe? Quais são, assim, os pontos que eu tenho que pensar, olha, isso daqui eu tenho que prestar atenção, que pode gerar algo ruim pra mim, né? Eu sempre trago a ideia de que se você tá numa interação social, que você tá se sentindo pressionado a algo, o momento da gente, tipo, vou analisar melhor o que tá acontecendo. Por quê? Como a gente tende a se obrigar a fazer várias coisas, a gente não percebe muitas vezes que a gente tá com uma interação social que pode trazer algum prejuízo pra gente.
Então, eu tento mostrar para as pacientes assim, ó, está se sentindo pressionada a fazer algo? Seja porque querem que você faça algo que você não quer, ou porque você quer fazer algo e não querem deixar você fazer, para e analisa o contexto. Daí a gente começa a treinar, a identificar o que está acontecendo ali, qual está sendo o comportamento da pessoa, e quais são as possíveis consequências que pode ter. Então, eu fiz uma vez com uma paciente adulta, o que a gente chama de manual da vida. E ela ia trazendo as situações de dificuldade. E uma das situações que ela tinha trazido é porque ela queria muito ter um namorado. E a gente começou a treinar, ok, onde a gente vai buscar um namorado? O que você espera de um namorado? Ah, eu quero que me trate bem. Então, o que é tratar bem? E a gente foi categorizando, né? Então, o que para você faz sentido? Ah, então é carinhoso, me responde quando eu mando mensagem, porque isso acontece com a maioria, né? A gente fica lá mandando mensagem e a pessoa demora 5 horas para responder a gente e responde com tá. E a gente manda mais 1 milhão de mensagens, assim. A mulher autista faz muito isso, de não ter essa percepção que a pessoa não tá interessada na gente, por exemplo. E identificando esses comportamentos antecedentes. Então, para a situação, né, do namoro, o que a gente colocou? Ah, se o cara pedir para você sair com ele para dar uma volta só de carro, você pode ir, mas você tem que ficar em alerta. Aonde vai? Compartilha a tua localização com alguém que você confia. É o primeiro encontro? Ah, é o primeiro encontro. Então, você vai estar o tempo todo com aquele rastreador do celular. A gente vai dando técnicas nesse sentido para capacitar a mulher autista a se prevenir, sabe? Geralmente é com isso de vamos sair daqui. Todos os sinais clássicos de abuso, né? Tomar cuidado também, né? Já que você falou aí, tipo, aceitar bebidas, né? Sim. Então, só tome a sua bebida. Sim, essa mesma paciente, ela queria muito ir num show. E a mãe super preocupada. Mas como que ela vai ir num show sozinha? Daí a gente fez um manual. Usar bolsa transversal, carregar a bolsa sempre na frente, levar o teu copo com tirante para ficar pendurado na frente, para não colocarem drogas. Se alguém querer ficar com você, não se afastar do lugar público, não ir para lugares, né? Então, a gente fez todo esse passo a passo também. É bem, bem importante, na verdade. E para todo mundo, né? A gente tá falando aqui de um público não só, mas um público mais específico neurodivergente, mas cabe para as mulheres de uma forma geral, assim, que Sim. Principalmente meninas que estão muito ali ainda descobrindo as coisas da vida, né? Exatamente. Então a gente tem aqui, vou te fazer mais algumas perguntinhas aqui, Lara. Por que a gente tende a confundir também, e aí talvez nos meninos também passe um pouquinho isso, mas eu vejo que nas meninas é muito mais, que as pessoas, você chega lá e diz, eu acho que ele é autista, eu acho que ela é autista. A pessoa diz, não, ela é só tímida. Então, como que eu sei diferenciar também quando é autismo e quando realmente é só uma pessoa tímida? Uhum. Porque também a gente vê nisso, né? Tem pessoas que vão ser só tímidas, não vão ser autistas. Né? Sim. Eu acho que a primeira questão que a gente sempre frisa é o autismo, ele não é só a timidez, porque ele tem N comportamentos, né? A gente tem N critérios. Então, a gente tem que ter dificuldade na interação social, na comunicação, padrão restrito e repetitivo, rigidez, né? A gente vai ter que ter um conjunto de sintomas. A timidez, ela seria como se fosse um único sintoma isolado, pensando de uma maneira bem generalista. Mas, além disso, a pessoa tímida, ela é uma pessoa que talvez ela chegue ali no lugar e ela não vai conseguir falar muito, ela fique mais quieta, mas depois ela vai ter o repertório de comunicação, ela vai conseguir perceber essas sutilezas que a gente tanto conversou aqui, né, de filtro social, de perceber quando estão ali tentando se aproveitar dela, por exemplo, porque ela é uma pessoa tímida, mas ela não tem déficits nessa reciprocidade socioemocional, nessa percepção social. Quando a gente está falando do autismo, isso vai vir muito mais complexo, porque a gente tem N comportamentos ali
juntos. E também é bem importante a gente falar que ele não vai causar prejuízo, digamos, só em casa, né? Ah, então, ou ela só é tímida na escola, ou ela só é tímida em casa, ou... Não, em vários ambientes isso vai estar trazendo prejuízo para aquela pessoa. Exatamente. Claro que em casa, né, vamos falar aqui, você se sente mais confortável, porque é sua casa, todo mundo vai ser assim, né? Sim, inclusive a pessoa tímida. Então, mas também em outros lugares. Né? O prejuízo significativo é um critério, tá, gente? As pessoas esquecem dele, mas tem que trazer prejuízos significativos. E você escuta muito, ou você escutou quando você teve seu diagnóstico de agora o autismo tá na moda, ou tipo, de inviabilizar, tipo, né, invalidarem o seu diagnóstico, dizendo que você queria chamar atenção, coisas do gênero. Você escutou muito? Sempre, todos os dias, diariamente, nos comentários do Instagram. E eu acho que quando a gente ainda por cima tem as altas habilidades, isso acaba vindo mais forte, né? Porque quem me olha aqui falando com você, não vai dizer, tipo, nossa, nunca que ela é autista. Ela tá aí conversando, falando super bem. Mas me coloca pra conversar lá na festa de final de ano da escola do meu marido, que é o colégio internacional. Todo mundo fala inglês. Gente, eu fico no canto, no celular, olhando pra baixo. Não consigo falar com ninguém. Então, são coisas que as pessoas não veem, né? Porque tá muito mais... É no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E as pessoas estão olhando um recorte disso apenas. Acho que é bem legal o que você falou, que é um recorte, porque eu não saio expondo tudo o que eu sinto, o que eu faço e os meus comportamentos na internet, né? Ou mesmo para um vizinho, as pessoas que vão te conhecer realmente de um todo, geralmente são as que moram com você, Exatamente. Que vão ver seus momentos de crise, que vão saber quando você tá com ansiedade, quando você não... eu falo, né? Você planeja, por exemplo, você planeja ir numa festa... E aquilo era muito importante pra você, mas você chegou lá e você não conseguiu falar com ninguém. Você chegou e saiu, né? Sem nem ser notado. Por quê? Porque você não conseguiu simplesmente interagir. Então, isso te traz frustração, isso te traz coisas muito ruins, assim. E também outra questão a maior parte das meninas é nível 1, nível 2? Ou não tem essa... Não tem esse parâmetro ainda, porque a gente nem tem um parâmetro da população brasileira, né, autista. Então, mas o que eu vejo na clínica, tá, é que a maioria das meninas que chegam para a terapia são as meninas de nível 1. Mas não tem um parâmetro científico para trazer para vocês, vou pesquisar, inclusive. Porque a gente tem o que você falou, né? No Brasil a gente não tem os dados mesmo, porque assim, o censo não foi uma coisa... Estamos tentando agora, que né? agregou, né? Tanto. Nos Estados Unidos a gente tem 1 a cada 31 agora. E ainda assim é um recorte muito específico, né? Para crianças até 8 anos. Então, mas um aumento, essas crianças vão virar adultas daqui a pouco. Então, assim, Exatamente. É um aumento muito grande. Até pra gente complementar aquilo de que, não, o pessoal não tá na moda. É porque, assim, os critérios hoje são mais claros e a gente tem mais informação. Né? Exatamente. E temos que seguir buscando, né? Eu acho que agora a gente tá dando um passo bem legal aí. Tem o pessoal que tá fazendo o mapa do autismo, né? Então, acho que isso vai ser uma coisa bem importante pra gente, de ter pelo menos um parâmetro, né? Com certeza. Porque aí, só sabendo quem realmente... Quantos somos, é que podemos, tipo, realmente lutar por mais... ter um parâmetro geral e lutar por mais coisas ali que nos ajudem, né? No dia a dia, assim. Sim, mais direitos. Sendo realizados, né? Porque na lei a gente até tem. Na prática é outra coisa. Exatamente. Então, Lara, obrigada mesmo. De novo, né? Muito obrigada. Quando lançar, como eu falei, manda aí pra gente que tá sendo lançado. Quero testar pra ver. Com certeza. Para fazer um vídeo testando. Tô muito ansiosa. Aí. E é isso. Obrigada.
Obrigada pelo convite e assim que a gente tiver, traremos aqui para todo mundo. Espero poder ter contribuído um pouquinho aí com o público que estiver assistindo. Obrigada. E para você que assistiu aqui, deixa também sua pergunta, diz aí se você é uma mulher autista, se conhece alguma menina, adolescente, mulher aí que é autista. E semana que vem estamos aqui de novo, gente. Beijo grande e até a próxima.